ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde do presidente Lula, pois é, ele disse ontem em um evento que o governo é contra essa questão da quebra da patente de canetas emagrecedoras, porque o governo vai seguir a recomendação da Organização Mundial da Saúde, da OMS, e por seguir a pior recomendação da OMS, Natália, não é, a OMS avalia que essas patentes não devem ser, que isso não deve acontecer para que os remédios fiquem mais barateados, né? Então o governo diz o quê? Olha, a gente está buscando outras formas de baratear, de tornar esses remédios mais acessíveis, especialmente para quem tem problemas, né? Claro, a questão da diabetes, porque esse é um remédio para quem tem diabetes, essas canetas emagrecedoras que ficaram conhecidas assim, o Ozempic, o Mounjaro, mas a gente vai seguir a recomendação da OMS e nós somos contra, nós rejeitamos essa questão da quebra da patente das canetas emagrecedoras. Aí ele diz que ele tem reuniões com a Anvisa, reuniões com empresas, né, justamente para ver essa questão, mas que o governo vai seguir a recomendação da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Enquanto isso, o Congresso Nacional aprovou na segunda-feira, né, uma proposta que avança em relação à quebra de patentes de canetas emagrecedoras, mas o governo tem esse posicionamento de seguir a recomendação da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e de ir contra, então, esse projeto, de ir contra essa iniciativa. Agora, falando de PEC da segurança, Natália, que eu também hoje coloquei aí, a gente tem duas matérias sobre a PEC da segurança. PEC da segurança, aposta do governo para tentar deixar uma marca na segurança, mais uma pauta que também foi abraçada pelo presidente da Câmara, pelo Hugo Mota, né? Ontem, inclusive, ele se reuniu com representantes do Ministério Público do Brasil, se reuniu com o relator da proposta, o deputado Mendonça Filho. E aí há um ponto sensível, né? Um ponto polêmico, se a gente pode falar assim, na questão da PEC da segurança, que é justamente a questão da redução da maioridade penal. Porque o relator, o deputado Mendonça Filho, quer incluir esse trecho, né, de redução da maioridade penal na PEC da segurança. E ontem o Ministério Público disse a ele que era contra isso, né, que não é favorável à questão da redução da maioridade penal na PEC da segurança pública. E aí o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, ele deu um prazo para essa questão, porque ele quer aprovar a PEC entre o final de março e o começo de abril. Então, nesse sentido, ele disse durante essa reunião, segundo fontes que eu conversei, que ele não quer esses pontos que não tenham convergência na PEC, né? Ele não quer divergências na PEC para que a proposta seja aprovada. Então, há uma tendência de que essa questão da redução da maioridade penal fique de fora da proposta da PEC da segurança pública, porque o Hugo Mota está interessado em aprovar essa proposta entre o final de abril e o começo de março, né? Essa proposta aí que foi enviada desde o ano passado, que está aí, né, no Congresso Nacional, sequer foi aprovada em comissão ainda, mas ele está com pressa agora, querendo acelerar a votação dessa proposta, a análise dessa proposta, e para isso ele quer tirar esses pontos de divergência. Um dos pontos é o quê? Justamente essa questão da redução da maioridade penal. O presidente da Câmara também vai se preparar aí para conversar com cada bancada de partido, para apresentar o texto, para ver, olha, tem isso, vocês estão de acordo? Tem isso, vocês estão de acordo? Para já, quando colocar, Natália, em votação, já conseguir fazer com que essa proposta seja aprovada, né? Inclusive, o presidente Lula, ele disse em entrevista na última sexta-feira que a PEC da segurança o Ministério da Segurança Pública só será recriado quando a PEC da segurança pública for aprovada. Então, a gente tem uns desdobramentos aí, há uma expectativa, né, na verdade, grande, para a aprovação dessa proposta, mas antes precisa ter consenso. Ainda há alguns pontos de divergência, um deles é essa questão da redução da maioridade penal, que, de acordo com fontes, deve ficar de fora, porque o presidente Hugo Mota já disse que tem um prazo para aprovar essa PEC, e esse prazo é entre o final de março e o começo de abril.